Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. Pontualmente meio-dia, uma ótima tarde para você que sintoniza o 100.9 da Prever FM, para você que nos acompanha pelo preverfm.com.br. Começamos mais uma edição do Radar, música e conversa boa todos os dias, um bom bate-papo para você. E o nosso convidado hoje é o ex-prefeito de Botucatu, Mário Pardini, já está aqui, chegou no ritmo de Copa do Mundo, correndo, aquecendo. Pardini, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Oi, Júnior, boa tarde a todos os ouvintes, pessoal que está acompanhando pela internet o programa Radar. Um prazer estar na Prever FM aqui, mandar um abraço pro Lori Panhosi, deve estar escutando a gente, acompanhando a gente. Falei com ele um pouquinho antes de entrar aqui. Uma alegria, né? Primeiro é uma alegria estar em Botucatu, uma alegria falar com um amigo que é o Júnior e uma alegria estar numa rádio também de um amigo que é do Lori aqui. Então, fico muito feliz por ter essa oportunidade. Tá acompanhando a Copa, Pardini? Pouco, muito pouco. Nem o Brasil, graças a Deus, estou trabalhando bastante. Não, Brasil sim, claro. Mas quando eu consigo ver a Copa, quando eu paro um pouquinho à noite para ver, eu durmo. Então eu fico sabendo só no outro dia do resultado dos jogos. Mas eu amo futebol, né? Respiro futebol até hoje, amo Copa do Mundo e amo ver a seleção brasileira jogar, mesmo sendo um momento difícil para a seleção. Mas a gente já foi campeão em outras Copas, também desacreditado e começando mal, quem sabe? Tem uma tabelinha nossa aí, ó, da Prever FM, tá do Acontece, pode levar. Não sei se vai ter tempo de anotar tudo, mas você falou ama futebol, né? Futebol faz parte da sua vida desde sempre, né? Desde sempre, desde quando eu me conheço por gente, eu sonhava ser jogador de futebol, né? Então, todo mundo sabe, já contei essa história, mas eu nasci em Santos, minha família é de Botucatu, a família de os Pardines, né? Por parte de mãe, e a família do meu pai, a Fonseca, é de Santos. Então, quando minha mãe casou com meu pai, foi morar em Santos e eu nasci em Santos. Mas vim para Botucatu com 9 anos, né? O meu irmão Luiz Fernando com 6 anos e a Daniela com 1, 2 anos de idade. Então a gente veio muito cedo para cá. E desde quando a gente veio para cá, a gente foi morar na João Passos, no finalzinho da João Passos, na frente, ou atrás do Pedro Torres, perto da Coab 1. Eu cresci ali e ali tinha um quarteirão pra cima, né? De casa, você subindo a rua, a João Passos, a paralela de cima é a Cardoso. A Cardoso tem a igreja ali de Santa Terezinha. E no local daquela igreja, quem é mais antigo vai saber, não era igreja, era um campão de futebol ali. E a gente passava o dia inteiro jogando bola, de manhã, à tarde e à noite. Minha mãe tinha que me pegar de chinelo lá para eu poder ir para casa, né? E tanto que eu amava futebol. Então, eu joguei muito quando eu ia visitar meu pai em Santos. Quando eu era moleque, joguei muito na praia, joguei muito aqui em Botucatu, no campinho da Santa Terezinha. E depois joguei muito na associação, né? Antes de sair de Botucatu para jogar, joguei muito nas categorias de base da associação. Vivi na Associação Atlética Botucatuense. Dá um abraço pro Cacá Deléo, que tá fazendo um belo trabalho lá. E sonhei, né? E daí joguei um pouquinho fora, sonhei de ser jogador de futebol. Você chegou a fazer peneira, teste em algum clube? Fiz. Um dia você precisa entrevistar minha mãe, porque minha mãe naquela época não tinha mulher no campo, nos estádios, né? Então eu tô falando 86, que ela foi comigo pro Guarani, eu tô falando em 87, que ela foi comigo pro São Paulo, 88 no 15 de Jaú. Então, ela ia nas peneiras, nos testes, ela ia comigo. Eu acabei ficando no Guarani, fiquei um tempinho. No São Paulo passei no teste, mas acabei não ficando também. E no 15 de Jaú foi quando eu fiquei mais tempo, né? E todos esses testes, e eu lembro que aquela apreensão, a molecada se preparava para isso. O menino brasileiro sonha até hoje em ser jogador de futebol, e minha mãe sempre junto. Então tinha os meninos com os pais e eu com minha mãe. Meu pai tinha alguns problemas, não conseguia me acompanhar, e eu com minha mãe em todos os campos de futebol. Por exemplo, eu joguei muito aqueles jogos que antecediam os jogos profissionais. Os aspirantes, os aspirantes. Joguei muito na categoria de base, por exemplo, eu fiz preliminar de 15 de Jaú e Corinthians, outras preliminares, né, no Zezinho Magalhães em Jaú, e minha mãe, eu olhava para arquibancada, lotado de homem, e olhava para arquibancada, minha mãe com meus 2 irmãos, ela no meio. Então a dona Pida foi além de ser meu exemplo, né? Ela foi minha grande amiga, companheira, andou comigo por onde andei e sonhou
os sonhos que eu sonhei. Mário Pardini passou na peneira do São Paulo Futebol Clube, do Guarani, do 15 de Jaú. Vai ter bastante amigo meu que não vai acreditar, o Cacau vai dar risada, o pessoal vai brincar, mas é verdade, minha mãe pode confirmar. No São Paulo eu passei numa peneira que tinha mais ou menos uns 1.000 meninos, num campo atrás do Morumbi, no anexo. Hoje é um campo de grama sintética do associado, era um terrão, então o teste foi lá. Ficaram... Que ano isso? Em 80 e... Deve ter sido em 87. Logo depois dos Menudos do Morumbi, né? Não, naquela época. Antes de eu ir pro 15 de Jaú. Então eu passei nessa peneira, né? Eu fiquei alojado no Morumbi durante um tempo, treinando com o time, lógico, categoria de base, mas treinando com o time de São Paulo. Mas no final, e eu, depois que participei de outras equipes, era uma panela, molecada... Vinha menino de fora, passava no teste, ficava lá para treinar junto com eles, que era um outro teste. E aí os caras não tocavam a bola, quando você dominava a bola, o pessoal batia, mas é normal, e a gente tem que passar por isso, é um processo de seleção normal. Eu acho que eu era, talvez, eu não tinha a estrutura necessária para suportar tudo isso, eu pedi para vir embora e vim embora. Então eu fiquei... Depois do teste que eu fiz, eu fiquei mais uma semana talvez no Morumbi, mas não quis ficar, vim embora. Isso não significa que eu ia ser aprovado, que eu ia ficar, mas eu tive essa oportunidade também. No 15 de Jaú, que você ficou mais tempo e jogava aspirantes, tinha a turma, basicamente a equipe vice-campeã brasileira de 86, né? Tinha João Paulo, tinha... No Guarani, desculpa, João Paulo, tinha... Eu tava nessa época lá. Nessa época eu tava lá. Edmar. Era um timaço. E eu via o Tozinho, eu via esse pessoal treinar, porque a gente treinava antes e depois eles treinavam, né? Então eu via esse pessoal treinar, Júlio César, que depois foi zagueiro da seleção brasileira em 86. Foi para Juventus depois, perdeu o pênalti na decisão contra a França. Em 86, né? 86, né? Bateu na trave. A gente convivia com os profissionais lá, né? Naquela época não tinha, o jogador profissional não tinha... tanto empresário, não tinha tanta gente que cuidava do cara. O cara convivia com a gente no alojamento. Tinha um alojamento da categoria de base e o alojamento profissional era do lado. A gente tomava café da manhã junto, almoçava junto, jantava junto. Então eu via esse pessoal lá no dia a dia, né? Foi uma experiência muito boa. Tenho amigos até hoje. Eu tenho um grupo aqui do pessoal que jogou a base no Guarani. A gente se encontra até hoje, tem um grupo do 15 de Jaú e é isso que a gente leva hoje, né? Os grandes amigos que a gente fez no futebol e nas dificuldades, porque a molecada dividir alojamento não era fácil, não. Então, falar de dificuldade, eu já vi relatos de vários jogadores, né? O Miller falou que eles dormiam debaixo da arquibancada do Morumbi, era um frio danado. Eu vejo o Neto contar muito sobre história de base. Hoje em dia não, o moleque, ele é assistido por uma equipe de empresários, por redes sociais, por tudo. Mas naquela época se passava dificuldade. Você chegou a passar fome, frio, alguma coisa assim? Ou não? Fome não, mas eu no 15 de Jaú, é um patrimônio 15, então não tô falando mal e não tô cuspindo no prato que eu comi de jeito nenhum. Eu sei valorizar as oportunidades que eu tive e ter gratidão quem me ajudou. Aqui em Jaú me ajudou na minha formação como homem. Mas no 15 era assim, era muito difícil. Eu cheguei a comer arroz, feijão, linguiça e salada semana inteira, 2 semanas, quase que mês inteiro. Era a mistura que tinha. E tava tudo bem. E a gente não reclamava. Eu achava deliciosa aquela linguiça que a gente comia lá, né? Era uma linguiça de porco, eu lembro até hoje, até água na boca na hora do almoço. E a gente não reclamava. E pra mim tava tudo ótimo, né? Pra mim a alegria era estar num time de futebol, estar jogando bola, joguei contra o Comercial, quando o Botafogo de Ribeirão Preto, joguei contra a Ferroviária de Araraquara, a gente jogava contra o Noroeste, a gente jogava mais regionalmente, né? Até a gente ir para outras fases. Então joguei muito contra esses times. Eu fiz grandes amigos e a época que eu estava no 15 de Jaú, a base do 15 era uma das maiores bases, melhores bases do Brasil. E muitos meninos do 15 saíram para a seleção brasileira de base. Então o Andrei, por exemplo, que foi quarto zagueiro da seleção brasileira e também do próprio Guarani, do Palmeiras, do Flamengo, né? O Sangalete jogava no meu time. Olha só. Foi zagueiro, foi médio volante, zagueiro do Santos, do Corinthians.
do Internacional, foi capitão no Internacional do Rio Grande do Sul. Tinha o Anderson Saúva, que a gente chamava, que todo mundo conhece como Sony Anderson, jogava também com a gente. O Sony Anderson que jogou no Barcelona. Jogou na França e depois jogou no Barcelona? Isso, é esse time. Você jogava com ele? A categoria de base do 15 era. Daí o Sony Anderson era juvenil, treinava às vezes com a gente, mas já estava inserido no profissional. O técnico era o Poi, pra você ter uma ideia. José Poi, um dos maiores goleiros da história do São Paulo. Então, argentino. Só pra você ter uma ideia do que era o 15 de Jaú, né? Naquela época, em 88. O 15, se você pesquisar aí, eu sei que você ama futebol também, se você pesquisar rapidinho, o 15 em 88 chegou no quadrangular final do Paulista. Então era um timaço, né? Era um timaço. O Nilson, que depois foi zagueiro do Corinthians, jogou também na seleção brasileira, era o zagueiro não, centroavante, perdão. Era o centroavante do 15 de Jaú, era esse time. Jogou em Portugal, o Nilson, né? Convivia com essa molecada aí, de dormir no mesmo quarto, né? De um cuidar do outro lá, porque a gente passava frio, porque a gente não passava fome, mas não tinha a regalia que a molecada tem hoje. Engraçado, né? Eu vejo você falando e você, assim como milhões de garotos, né? Jogavam na rua, jogavam ali atrás da igreja, no terrão, no campinho, na rua, né? O chinelo de dedo como trave. E a gente não tem mais isso, né? Aí você olha, essa seleção não tem talento, a seleção não tem liderança, mas nós já estamos numa geração que cresceu com o empresário jogando nos melhores campos, assistidos com o empresário dando palpite. E as nossas grandes gerações foram formadas desse jeito que você narrou, né? Não, exatamente, né? Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, os dois começaram no futebol de salão antigamente, não era futsal ainda. Né, tantos outros jogadores, né, e que cresciam e jogavam no Brasil, né? Você pega predominantemente a nossa seleção brasileira de fora. Os caras pouco conviveram com o torcedor brasileiro, pouco jogaram aqui, e talvez, até vou falar uma besteira, né? Pouco tem identidade com a camisa da seleção brasileira. Talvez não cresceram sonhando jogar na seleção brasileira como a gente cresceu. Eles cresceram sonhando jogar no Barcelona, no Real Madrid, né? Nos times da França. Então, né? Então a gente perdeu muito essa identidade, né? E eu confesso, eu amo a seleção brasileira, mas eu confesso que já é diferente ver o jogo da seleção, não é mais igual. Quando tinha Zico, Falcão, Toninho Cerezo, não é mais igual quando tinha esse time mesmo, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, né? Tantos outros jogadores. Mas eu tenho esperança ainda na seleção brasileira, tenho muita esperança ainda. Você jogava em que posição? Eu jogava de meia direita, meia esquerda. Às vezes, quando era mais novo, era bem magrinho, leve, corria muito, era centroavante, joguei no Bom Pastor aqui, no juvenil de centroavante. E depois fui ficando mais velho, fui ficando mais lento, daí vim de volante, zagueiro agora, né? Agora, o seu sonho era ser jogador de futebol e não bancário. Como é que você fez essa transição? Olha, eu entrei no Bradesco para jogar bola por causa do futebol. Você era mais novo, mas seu pai narrava. Eu lembro. Já naquela época dos bancários, eu era criança, mas eu lembro. Os bancários naquela época, vou te falar, era um campeonato de altíssimo nível. Lotava o ginásio do Botucatuense. Os grandes jogadores de futebol de salão, os salonistas, trabalhavam nos bancos. Ou trabalhavam nos bancos ou trabalhavam na Duratex. E e o campeonato, assim, a final dos bancários, eu lembro como se fosse hoje. A gente tinha, quem era jogador entrava escoltado. Porque você não tinha como entrar na associação, porque ficava lotado, o ginásio era apertadinho da associação, ficava lotado para entrar, então ficava abarrotado. Você, para poder ir pro vestiário, o pessoal tinha que ir abrindo caminho para você ir pro vestiário, né? Eu lembro que na final dos bancários, por exemplo, eu tava no caixa do banco. No banco a gente não podia faltar, que você ia mandado embora. Era tão importante o campeonato dos bancários em Botucatu que o meu gerente no Bradesco batia nas minhas costas meio-dia. Tinha um programa na Municipalista na época, que quem fazia esse programa, eu já vou lembrar. Tinha um programa na Municipalista que eles chamavam
os bancários que iam disputar a final para fazer entrevista. E eu sempre ia representando o Bradesco, né? O Cezinha não gostava de falar muito, o Sintra era mais tímido, quem ia era eu, né? Eu lembro que teve uma entrevista que eu acho que eu fiquei assim, ó, lado a lado, antes da final, acho que foi eu e o Guerra, eu acho. Né? E aquela tensão, porque Bradesco e Banespa, que eram as finais... Que era o grande clássico, né? Bradesco e Banespa, a gente nem se olhava antes do jogo, né? A gente não olhava um pro outro. E chegava no jogo, o pau comia, né? Então, era assim, né? O bancário naquela época era assim, e eu comecei, meu primeiro emprego foi o Bradesco, também eu devo ao futebol. Você sabe que eu tenho uma imagem na minha cabeça, eu era muito criança, o ginásio lotado, eu não sei se era final ou semifinal, Bradesco e Banespa. O meu pai estava narrando, eu acho que comentando com o Luiz Henrique, não sei se era o Luiz Henrique, o Fadel, o Vanderlei, eu acho que estava fazendo reportagem, e eu era alucinado por 2 jogadores do Banespa, o Chico Serrão, mas principalmente o goleiro Ademir Fioreto, que pegava demais. Era esse time. O Ademir Fioreto era meu ídolo, né? E ó, que meu pai era goleiro também, mas o Ademir Fioreto era meu ídolo. Eu olhava, eu queria ser o Ademir Fioreto jogando no gol do Banespa. O time do Banespa era assim, o que eu vou falar agora, o pessoal... E o Chiquinho Serrão que jogava demais. O pessoal do Banespa, o Chico Serrão deve estar escutando, eles vão ficar bravos comigo, mas eles vão entender o que eu tô falando. Eu não perdi pro Banespa. As finais, Bradesco e Banespa, eu ganhei. Bradesco ganhei, eu não, o Bradesco ganhou. Mas o time do Banespa era mais velho que a gente, já. E eu escalo o time do Banespa. Quem que era? Era o goleiro, o Ademir. O Ademir. Era o Lecão e o Miro. O Miro, rapaz, olha o isso. Lecão e o Miro, o Chico Serrão e o Guerra, e às vezes entrava o Xixa, e entrava, o time era esse. Acho que eu não tô... Xixa era bom de bola também. Eu acho que eu não tô esquecendo de... Lógico, tinha os outros jogadores que entravam depois, mas era um timaço. O time era difícil ganhar. Pô, o Lecão jogava bola demais, o Miro também, o Chico Serrão era um baita de um pivô, o Guerra tinha uma canhota potente, o Ademir era um goleiraço. Só que eles já tinham, eu vou te falar, eles já tinham seus 30 anos. Pra mais até. E a gente tinha 18, né? Eu, o César, o Sintra, a gente tinha acabado de entrar no Bradesco. E era o time da seleção de Botucatu, que jogava os jogos regionais por Botucatu, só o Edgar no gol que não tava, que era o Júlio Santiloni, que era o goleiro do Bradesco. Mas o time da associação, o time dos jogos regionais, que disputava o Paulista, os jogos, que sempre ia bem no Paulista, sempre chegava na final dos jogos regionais, jogos abertos, era o time do Bradesco. Então era difícil competir. E, pô, a gente vivia de futebol, o pessoal do Banespa já não, já tinha uma certa idade, já tinham filhos, já eram dedicados à família. A gente era moleque, só treinava, né? E corria mais. Mas era um jogo, era jogão. Terminava 2-1, 3-2, era jogo de final Bradesco-Banespa, era assim. Teve uma decisão nos pênaltis também, né? Essa eu não joguei, acho que foi antes de mim. Essa dos pênaltis, não. 89, mais ou menos, por aí? Pode ser, eu entrei no Bradesco em 90. Ah, então foi antes. Eu entrei no dia 6 de dezembro de 1990. E na Sabesp no dia 7/7 de 97. Quase que dava pra jogar na Mega Sena, né? Agora, na Sabesp, você não foi pra jogar bola, né? Não, mas também joguei muita bola na Sabesp. Prestei concurso público, entrei num cargo que eu achava que era o máximo. Eu li lá no edital, agente de serviços comerciais, coloquei falei, pô, esse cara vai ser executivo dessa. Prestei concurso, a hora que eu passei, entrei na Sabesp em Hortolândia, cheguei para me apresentar em Botucatu aqui, falaram, só tem vaga em Hortolândia, quer ou não quer? Eu já tinha saído do Bradesco, pedi para sair. Hortolândia pra lá de Campinas, né? Do lado de Campinas. Tive lá ontem, inclusive. E daí eu já tinha pedido a conta no Bradesco, né, para entrar na Sabesp, imaginava que era na Sabesp de Botucatu, me mandaram para Hortolândia. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E entrei na Sabesp como leiturista, que era o agente de serviços comerciais, entregava conta de água e fazia leitura de hidrômetro, mas joguei muito nos times da Sabesp também, né, por jogar futebol, por ter entrado novo, joguei nas seleções da Sabesp, a gente disputava os jogos do SESI, era bem legal. Como leiturista, você deve ter andado, tomado sol, tomado chuva. Muito. Correu de cachorro. Corri de cachorro, conheci a Hortolândia inteira.
Foi uma escola, aprendi a ter humildade, porque no banco eu trabalhava no caixa empresa, ia tudo bonitinho, jogava Bradesco, todo mundo me tratava muito bem. Então, tinha muitos amigos aqui em Botucatu. Quando eu fui para Hortolândia, uma cidade que não tinha asfalto, não tinha esgoto tratado, não tinha esgoto coletado, faltava água. E tive que ir trabalhar nessas condições. Uma cidade que naquela época era muito violenta, uma cidade que não queria a Sabesp na época. A gente chegou numa situação bastante complicada, né? As pessoas não é que tratavam mal, ficavam meio assim com o pé atrás com os funcionários da Sabesp. A gente teve que se unir muito, um cuidava do outro ali também. Era igual nos alojamentos de futebol. Mas foi minha escola, foi onde eu aprendi muito do que eu sei hoje, onde eu aprendi saneamento básico, uma cidade que eu sou muito respeitado, onde eu entreguei muita coisa. Eu comecei como leiturista, mas terminei como superintendente da região metropolitana de Campinas, Jundiaí. Entreguei a estação de tratamento de esgoto de Hortolândia, né? A captação do Rio Jaguari, que resolveu o problema de abastecimento de água de Hortolândia. Ampliei a produção, a estação de tratamento de água de Hortolândia, né? Eu saí de lá, né, com uma amizade muito grande com o então prefeito Ângelo Perugini, que morreu de Covid, infelizmente. Tem gente que duvida que essa doença matava. Cara fantástico, magnífico. Morreu de Covid no auge aí da pandemia em 2021, uma cidade que eu amo muito. Ô Pardini, quando você conta todas essas histórias e a gente percebe que você se emociona quando você fala do seu passado, né? Então vai lá, passando dificuldade como jogador, fazendo peneira, sua mãe te acompanhando em todas as peneiras, no estádio, leiturista da Sabesp, tudo que você passou até chegar como executivo da Sabesp, até chegar como prefeito de Botucatu, pelos números o prefeito mais popular da história de Botucatu. Tem dia que você levanta ou você vai dormir, você faz uma viagem no tempo, começa a relembrar de tudo isso, o que passa na tua cabeça? Você sabe que eu escutei uma frase do Caiado aqui na sexta-feira, né? Do ex-governador de Goiás, e agora candidato a presidente da República, pré-candidato a presidente da República. Ele falou uma coisa que me chamou muito a atenção, que é uma coisa que eu fazia e não sabia que fazia, eu não sabia que fazia desse jeito. Ele falou pra mim assim: Pardini, ó, toda manhã eu tenho um exercício. E eu fiquei imaginando, que exercício que esse cara faz? Vai na academia, caminha? Ele falou: não, toda manhã eu faço um exercício, que é pisar na minha vaidade, né? Que é pisotear o meu orgulho, a minha vaidade. Porque quando você, como você falou, quando você tem uma história com uma cidade, um vínculo de tanto compromisso, entrega, de cumplicidade, como foi com a cidade de Botucatu, e tudo que a gente entregou, tantas dificuldades que a gente passou, e a gente, graças a Deus, triunfou em todas elas, e eu ressalto de novo, graças a Deus a gente triunfou em todas elas. A gente tem se a gente não tomar cuidado, a gente acha que a gente é mais do que a gente é. E todo dia eu tenho esse exercício também, sem saber que fazia, muitas vezes, de pisar no meu orgulho, de pisar na presunção, de exercitar para pisar na vaidade. E eu faço isso também toda manhã. Então, quando a gente olha essa história, fala assim: poxa, mas daí eu lembro que eu sou passível de erro, que eu errei muito já na minha vida, que tudo aconteceu não por minhas virtudes, mas pela graça de Deus. Eu testemunhei muitos milagres nessa cidade, que foi pela misericórdia, né, de Deus que tudo aconteceu. Daí eu volto pro tamanhinho que eu sou, que é um cisco nesse universo, entendo, né, que eu fui mais um, de verdade, contribuiu para o desenvolvimento da minha cidade. E o grande legado é esse, né? O legado de que eu, com tantas outras pessoas, em cada um em seu momento, tantos outros prefeitos, e tantas outras pessoas, inclusive, que não apareceram, né? Elas foram importantes em algum momento para a cidade de Botucatu, e eu acho que eu tenho também minha importância.
Muito bem, 12h25. Pardini vai beber uma água e daqui a pouco a gente volta aqui com mais Radar na Prever FM. Você continua sintonizado em 100.9. Radar. Prever FM. 12h28, voltamos com o Radar, música e conversa boa. Todos os dias um bom bate-papo para você. Olha, você que tá procurando peixes e frutos do mar de qualidade aqui em Botucatu, tem uma dica muito especial que é a Igo Peixaria. Lá você encontra peixes sempre fresquinhos, selecionados, com muito cuidado, prontos para fazer a diferença nas suas refeições, além dos combos maravilhosos que você encontra lá. Bom, além de saborosos, os peixes são excelente fonte de proteína e ômega 3, levando mais saúde e mais qualidade pro dia a dia da sua família, tá bom? E o melhor, na Igo Peixaria, você encontra variedade, um ótimo atendimento de confiança, aquele cuidado de quem entende realmente do assunto. Fica na Tenente João Francisco, 386, Vila dos Lavradores. Agora, você pode fazer as suas encomendas também pelo WhatsApp, anote aí, 99781 2200 ou telefone 3361-6010. Passe na Igo Peixaria e descubra por que ela é referência quando o assunto é peixe fresco e frutos do mar. Igo Peixaria, amor de família pelo seu pescado. O nosso convidado hoje do Radar é o ex-prefeito de Botucatu, Mário Pardini. Tá falando um pouco da vida dele aqui. Falou do seu tempo de leiturista na Sabesp. Foram quantos anos de Sabesp, Pardini? 27 anos. Tudo isso, né? Passa o tempo, né? 27 anos de Sabesp, é incrível. Mas incluindo o tempo que você estava afastado como prefeito ou não? Exatamente, incluindo os 8 que eu estava afastado, mas era funcionário da Sabesp. Então, incluindo os 8 anos. Então, só de Sabesp foram 21 mais 8 perdão, 27 anos só de Sabesp, 21 mais, não, 8 mais 20 anos, mais ou menos, 20 anos de Sabesp e 8 anos como prefeito. Quando eu falo 27, 28 anos, que foi isso, o meu registro em carteira com a Sabesp foi que nos 8 anos que eu fui prefeito, eu fiquei afastado, mas continuava na carteira sendo funcionário da Sabesp. Diferente do que algumas mentiras que algumas pessoas fizeram, inclusive na véspera de eleição, lógico que eu não tinha 2 salários, meu salário era da prefeitura, né? Mas eu era funcionário afastado da Sabesp, portanto, sem remuneração. Quando você sai da prefeitura, você entrou no PDV que fala da Sabesp ou ela tem uma outra nomenclatura? É um programa de demissão incentivada, programa de demissão voluntária, PDI ou PDV. Tudo a mesma coisa. Eu nem fiquei, né? Eu saí da Sabesp, eu saí da prefeitura, voltei para a Sabesp, mas aderi ao programa e praticamente não fiquei na Sabesp à minha volta. Eu já fui para iniciativa privada. Você se deparou com que situação quando você assume aqui a superintendência da Sabesp em Botucatu? A situação era dramática. Não sei se vocês se recordam, mas Botucatu tinha falta de água crônica. Mesmo em janeiro, quando era um período de chuva, né? Falta de água, mas tem gente que esquece que janeiro a gente tem muito problema com fornecimento de energia. Então, janeiro é até natural você ter algum nível de intermitência nas zonas mais altas, porque falta energia com muita frequência por causa de descarga atmosférica, chuva e tal. Janeiro é difícil operar sistema. Melhor época é essa época. Quando chove mais manso, sem descarga atmosférica, você opera bem. Mas eu cheguei, assim, Botucatu faltando muita água, com a estação de tratamento de esgoto parada, lajeado, não estava operando, né? O esgoto inteiro ia pro Lava-Pés e pro Rio Tietê sem tratamento, tinha uma parte de afastamento, desbroado, a gente não tinha afastamento de esgoto ainda, sistema bastante frágil, né? Mas Botucatu ainda era a cidade melhor, porque na unidade de negócio a gente tinha problemas dramáticos, crônicos e que geraram um desgaste muito grande com o poder concedente, que era com os municípios, que era a região de São Roque, Boituva, Tatuí, Ibiúna, Piedade, né? Alumínio, Capela do Alto, Salto de Pirapora, uma região grande que eu tomava conta. E quanto mais distante, Agudos, quanto mais distante de Botucatu, mais eram os problemas, né? E eu vim pra cá, eu já era superintendente da Sabesp na região de Campinas, Jundiaí, e eu vim pra cá pra melhorar a operação e para renovar os contratos de concessão, Júnior. Era um período de renovação de contratos de concessão. E eu tive que renovar os contratos de concessão naquela situação quase que dramática, né? Por exemplo, como que eu ia falar com o prefeito de São Roque
ia para as audiências públicas e falar com os vereadores de São Roque, que era para renovar o contrato de concessão da cidade de São Roque, porque a gente ia melhorar. Eu pedi um voto de confiança. E graças a Deus, todos os prefeitos da nossa região, os 35 municípios, eram 32, depois a gente sumou mais 3, mas todos os municípios, vereadores, acreditavam em mim. Eu também não sabia por quê. Eu acho que eu passava muita sinceridade, eu me apropriava muito do planejamento dos municípios e eu conseguia defender muito o planejamento de obras, o planejamento operacional nas audiências públicas. E eu cheguei aqui com a unidade de negócio sendo a pior de toda a Sabesp e saí daqui para prefeito com uma unidade de negócio sendo referência, votando entre as 3 melhores unidades de negócio da Sabesp, no quesito de indicadores com relação à qualidade de água, coleta e tratamento de esgoto. Eu lembro que eu entreguei 14 estações de tratamento de esgoto na bacia do Médio Tietê. Foi muita obra, muito investimento, muita entrega, né? Então eu cheguei naquela condição, muito acuado, mas eu cheguei e o trabalho que foi feito foi um trabalho que me deu muita visibilidade. Na crise hídrica de 2014, né? Todas as ações que a gente fez, tem muita gente que acha que era só Botucatu, eram uns 35 municípios. Todas as ações de engenharia que a gente desenvolveu para garantir o abastecimento na pior crise hídrica da história do estado de São Paulo também me deram muita visibilidade e aconteceu tudo o que aconteceu. Fui lembrado para ser candidato a prefeito, fui candidato, fui eleito, reeleito na maior eleição da história de Botucatu, quase que 90% dos votos válidos. Foi uma história bonita. Ô Pardini, se você não fosse prefeito de Botucatu, o que você imagina? Você teria seguido carreira na Sabesp? Eu tinha sido, tem pouca gente que sabe disso, não sei se você sabe. Você recebeu outros convites, né? Eu no segundo ano de prefeito, então em 2018, no final de 2018, eu assumi um convite para assumir a diretoria da Sabesp. Prefeito? Já prefeito. E para isso eu tinha que renunciar ao cargo. E claro que a minha resposta foi negativa. Eu tinha um compromisso com a cidade de Botucatu. Você chegaria no topo da sua carreira. No topo da minha carreira. A minha diretoria tomava conta de todo o interior e litoral sul, litoral norte e Vale do Ribeira e Vale do Paraíba, menos a região metropolitana de São Paulo. Então, seria o top, seria onde eu me planejei e trabalhei para chegar. Mas eu tive o convite, quando eu tive o convite eu era prefeito de Botucatu e mal sabia eu que a gente ia enfrentar tudo que a gente enfrentou. A chuva de fevereiro de 2020, a pandemia, aqueles 2 assaltos, né? As dificuldades que a gente enfrentou, e eu não sabia que eu ia enfrentar, porque o convite foi em 2018. Então, em tudo tem propósito de Deus. Eu tinha que ser candidato, eu tinha que ser eleito pela misericórdia de Deus, eu tinha que ser reeleito para poder reconstruir a cidade, para poder enfrentar a pandemia como a gente enfrentou, culminando com a vacinação em massa, cidade sendo referência mundial no combate àquela epidemia, aquela pandemia. Então, tudo estava escrito, a gente não sabia, né? Hoje tudo faz muito mais sentido, né? Hoje. Quando você é eleito em outubro de 2016, você nem imaginava que o teu mandato praticamente inteiro, o teu primeiro mandato seria só para resolver problema, né? Não. E a gente não tá falando de resolver problema do dia a dia, resolver problema gigantesco, como era o caso da pandemia, quando tem queda de arrecadação, a chuva lá em plena pandemia em 2020 e por aí vai. Júnior, eu acho que, né, foram os maiores problemas que um gestor já enfrentou à frente da prefeitura de Botucatu. Lógico que todos os períodos têm seus desafios, mas eu não me lembro de um outro desafio como uma pandemia, algo mundial que veio de maneira sorrateira e ficou durante 2, 3 anos. A gente teve que enfrentar essa doença e que no começo a gente não conhecia nada da doença. Tomamos decisões precipitadas, porque o mundo tomava decisão precipitada. E a gente ia conhecendo dessa doença à medida que tratava dos pacientes. Júnior, e eu conhecia até o final da pandemia o prontuário de cada paciente de Botucatu. Você conseguia decorar? Todo final de tarde,
eu despachava com o doutor André Espadaro, e ele era médico, ele me ensinava, me orientava para eu entender um pouquinho daquela situação, e eu queria saber mais. No final eu começava a discutir. Tô falando, né? Discutir no bom sentido. No bom sentido. Já dialogava com conhecimento. Eu dialogava e discutia sobre os prontuários, né? Eu lembro que quando o paciente de Covid-19 ele tinha que fazer hemodiálise, todos os pacientes que foram para hemodiálise, só uma pessoa sobreviveu, né? Então, uma senhora, só ela sobreviveu. E eu torcia para que não chegasse, né, que o desfecho não fosse aquele. Eu discutia os pontuais. A gente chegou a ter 100 pacientes, 104 pacientes na crise, 104 pacientes de Botucatu internados. Na UTI, né? Internados. Não, alguns no quarto, outros na UTI. Com a UTI lotada. Na né? UTI, 40% desses 100 e poucos pacientes, né? Então, foi dramático. Quem tá tomando decisão, a gente fica olhando e fala, não vai ter leito. Como que eu vou fazer? Eu vou transferir esse cara para Araçoiaba da Serra? Porque era assim, quando não tinha leito na sua cidade, a CROSS, que é a Central de Regulação de Vagas, olhava e falava, tem leito em São José do Rio Preto, Araçoiaba da Serra, tem leito em Campinas, em São Paulo, e o cara ia muitas vezes com um atestado de óbito na mão e despedindo da família sem saber que ia voltar. Então eu coloquei um objetivo e eu falava para ele, Queco, não vai, nenhum paciente de Botucatu vai ser transferido daqui. E foi um mantra. E a gente fez tudo para não ser transferido. Muito antes de eu entregar o Hospital do Bairro, a gente reformou uma ala, né? Não sei se você se recorda. Eu enfrentei a burocracia da prefeitura e de Tribunal de Contas para alugar o Hospital da Misericórdia, da Unimed, Hospital leito, Novo, né? Ali do lado da van. Eu praticamente aluguei a maioria dos quartos e da UTI ali do hospital, da Unimed. Né? Eu lembro que o Dr. Valdrigue e o Dr. Noé foram muito importantes nessas negociações, né? Era um hospital que tinha sido recém-inaugurado uma semana antes da pandemia, recém-inaugurado e que estava relativamente ocioso. Mas eu não podia atender os pacientes da rede pública do SUS num hospital privado. Fiz um contrato com a Unimed, sabendo dos riscos que eu corria, com preços fixados, tudo direitinho, para poder atender os pacientes do SUS. Se você abrir um microfone aqui, ou fazer uma consulta, você vai ver quantos pacientes do SUS que não tinham um plano privado de saúde que foram atendidos na Unimed de Botucatu. E eu agradeço a Unimed. Porque não tinha leito no HC. Porque não tinha leito no HC, nem mais no Hospital do Bairro. E nem nos hospitais de campanha que a gente... Porque o pronto-socorro já era um hospital de campanha. Virou, né? Algumas unidades de saúde a gente abriu para atendimento alongado, né? Com oxigênio dos pacientes que precisavam. Não tinha mais onde colocar paciente quando a gente alugou praticamente o Hospital da Unimed. E deu certo. Porque eu não tive que transferir nenhum paciente de Botucatu. Pode abrir o microfone aqui e fazer uma consulta pública. Nenhum paciente de Botucatu, durante a pandemia e no auge da pandemia, foi transferido para qualquer outra cidade por falta de leito. Isso só deve ter ocorrido em Botucatu. Tempo que passou e a gente espera que não volte mais. Vamos a um rápido break, daqui a pouco a gente volta com mais radar aqui na Prever FM. 12:45, o radar desta quarta-feira recebendo o ex-prefeito de Botucatu, Mário Pardini. Temos aqui algumas participações. Tá como qual que é o nome aqui? Tá como HD05. Parabéns, Pardini. Tamo junto. Eu não sei o nome dele aqui. O Eduardo Campos, a qualidade do seu trabalho tem influência direta na minha decisão de escolher o Botucatu para criar meu filho. O Eduardo, acho que você conheceu ele em Brasília, né? Eu conheci quando eu recebi o prêmio Band de Cidades Excelentes, lá já o prêmio nacional. Ele foi me conhecer no auditório falando que queria mudar para Brasília, falando que estava pesquisando algumas cidades no Brasil para mudar. E entre elas era Botucatu. E daí eu vi, já não era mais prefeito, encontrei ele na rua aqui, fiquei muito feliz. Que coisa maluca, né? Um abraço, viu? A Maria Luísa mandando parabéns, você fez a diferença na história de Botucatu. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui mensagem de áudio.
Boa tarde, Quinteiro. Boa tarde, Pardini. Ao meu prefeito Pardini. Pardini sabe disso. Toda vez que encontro ele, chamo de prefeito. E vou continuar assim até o ano que vem, que aí vai passar a ser deputado. Eu estou passando para dar um grande abraço, para desejar sorte, dizer que eu sou seu fã, que eu tenho muito respeito por você. É um prazer estar ouvindo você. Todas as suas entrevistas no rádio aí eu estou ligado, estou sempre ouvindo, torço por você. Sou muito grato por o que fez pela nossa cidade durante 8 anos aí. Sabe disso, sabe que eu sempre fui grato. E é isso aí, querido. Um grande abraço, bastante saúde, discernimento, que você possa continuar nessa carreira brilhante aí. E conte comigo com a minha família sempre. Grande abraço, fica com Deus. Esse que mandou pra gente é o Bardella, e tem bastante mensagem chegando aqui, por exemplo, a Luciana Semião, parabéns Pardini, estamos juntos, Deus abençoe grandemente. Daqui tem 1, 2, 3 áudios aqui, não sei se vai dar tempo de ouvir todo mundo. O Bardella falou, deputado, é uma empreitada em tanto, hein? O Bardella, que foi oficializada na última sexta, né? Sim. Bardella, um abraço, a gente sempre se encontra aí, ele me trata com esse carinho e respeito verdadeiro aí, de verdade. Eu também tenho enorme carinho e respeito por você, Bardella. Obrigado por tudo aí. Foi o que o Bardella falou, né? É uma decisão difícil, Júnior, porque, de novo, envolve renúncia. Eu consegui organizar minha vida na iniciativa privada, consegui ter oportunidades com grandes parceiros, né? Tenho trabalhado bastante na área que eu gosto, que é a engenharia, e foi uma decisão difícil, mas eu orei muito para tomar a decisão, Júnior, para entender um pouquinho de qual que seria o propósito. Eu nunca consegui fazer nada na minha vida se não tivesse propósito, e eu confesso que eu demorei um pouquinho para entender, mas as coisas também foram se encaixando, as coisas foram se organizando, e até que culminaram com esse almoço de apoio com cerca de 600 pessoas, né, entre autoridades, lideranças comunitárias, prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, né, imprensa que teve aqui em Botucatu na sexta-feira passada, e eu fiquei muito feliz porque eu revi muitos amigos da nossa região, de regiões mais distantes, de municípios que eu passei e que nem eu imaginava que estariam nesse almoço. Então, fiquei muito, muito feliz de reencontrar essas pessoas, né? Talentos como o prefeito de Lins, que foi reeleito com 97% dos votos válidos, o João Pandolfi lá, que está me apoiando incondicionalmente com a região de Lins. Fiquei muito feliz de ver esse movimento natural, um movimento muito natural, orgânico, um movimento de apoio genuíno, né? Sem um interesse financeiro, sem interesse de cargo, de compra de alguma coisa, porque todo mundo que foi lá foi genuíno, né? E todo mundo que prestou depoimento e teve lá simplesmente para falar, tô aqui e conta com o meu apoio, foi tudo muito sincero, né? Vi amigos meus da região de Sumaré, da região de Hortolândia, da região de Piracicaba, da região de Lins, né? Da região de Bauru, né? De São Paulo. Muita gente que eu não imaginava ver nesse encontro de sexta-feira passada. Isso me deu muita força, me deu mais do que força, me deu alegria e me fez entender que eu estava no caminho certo, que a escolha de disputar, ser eleito ou não é uma outra situação, mas de disputar a eleição foi uma escolha acertada. Eu não podia me furtar ou me acovardar de colocar o meu nome à disposição da cidade de Botucatu, da população de Botucatu e de toda a nossa região. Agora, toda escolha tem uma renúncia, né? Quando você foi ser prefeito de Botucatu, você renunciou a muita coisa e agora vai renunciar também nessa empreitada para deputado estadual. O que mais dói nessas renúncias? A renúncia não dói nada. Quando eu renuncio para valer, de verdade. Então, ficou para trás. Eu tenho alguns compromissos que eu tenho que cumprir. Te falei agora, fora do ar, que eu vou ter dificuldade de fazer campanha, porque eu assumi obrigações e compromissos e projetos que eu vou ter que entregar. E eu vou entregar. Então, eu vou fazer campanha aproveitando uma viagem para uma cidade ou outra, para ver um canteiro de obra ou outro,
para entregar um projeto ou outro, entre uma reunião de trabalho ou outra, eu vou fazer campanha e de maneira mais predominante aos finais de semana. Mas também já está precificado. Quem vai me apoiar sabe dessa dificuldade, né? E eu nunca neguei essa dificuldade, porque o que põe comida na minha mesa é o trabalho que eu faço, né? Não é a política. Então eu vou continuar trabalhando e vou fazer campanha durante o período que eu posso. E a renúncia consiste justamente nisso. A renúncia consiste no meu tempo de folga, nos meus dias de folga, ou à noite, ou aos finais de semana, em vez de ficar com a minha família, eu vou ter que renunciar de novo, privar de novo a minha convivência com a minha família, para poder estar nas reuniões, fazer campanha, mesmo que seja o mínimo que for. E também está precificado, e minha família também entende isso. E a minha família também entende a importância de eu colocar o meu nome à disposição da nossa região. E minha família entende que tem que me apoiar nessa renúncia. E tudo bem, essa foi uma conversa que eu também tive que ter, que muitas vezes meus adversários não souberam respeitar, não souberam esperar e começaram a colocar notícias que não eram verdadeiras, baseadas em fatos não verdadeiros. Mas também está tudo bem, porque na política, infelizmente, a gente sabe que é desse jeito. Não devia ser, mas a gente sabe que é desse jeito. Quais são os papéis da Bruna e da Dona Pida? Tudo isso. A Bruna, eu tenho falado menos com ela, né? E para mim é uma tristeza, porque ela tem trabalhado bastante. E aos finais de semana, quando eu poderia ficar com ela, eu tenho trabalhado também na campanha. Minha mãe é meu esteio, meu alicerce, é minha sustentação, é tudo que eu tenho, né? E a Samanta, que é minha esposa, também tem me ajudado muito. A gente passou por momentos difíceis, pensamos em desistir muitas vezes, até desistimos, né? Mas graças a Deus voltamos atrás e a gente está caminhando, né? E esse caminho tem sido prazeroso para mim, e tenho conhecido uma pessoa fantástica. E esse choro? É de quem fala e vive, né, o que sente, né? Eu vou ser sempre desse jeito. Não me pede para poder ser um personagem aqui na frente das câmeras aqui ou atrás desse microfone, que eu não vou conseguir ser. Eu vou sempre falar o que eu sinto e eu acho que isso é uma característica que eu tenho, que me marcou muito e que eu vou continuar assim. Ô Pardini, para finalizar, o que você acha que vai encontrar diferente na caminhada, numa candidatura à Assembleia Legislativa do que você teve aqui em Botucatu? Bom, eu acho que é uma campanha diferente, de menos corpo a corpo. Não tem os debates que eu não gostava. Eu nunca fui um cara que gostou de debate, eu ia por obrigação. Eu ficava muito nervoso nos debates, né? Porque nos debates, infelizmente, o que acontece atrás dos microfones, né, não é verdade, né? Isso me incomodava muito, né? E era um período de maldades, a campanha, especialmente para prefeito, é um período de maldades. Espero que isso não aconteça na campanha para deputado. Todas as candidaturas são legítimas e devem acontecer, e eu respeito todas. Então é uma campanha diferente. Uma campanha especialmente de menos corpo a corpo, né? Isso vai me ajudar. Ainda não tenho uma estrutura formada, não tenho uma equipe. Você acabou de falar para mim aqui quando eu cheguei aqui, mas cadê a sua equipe? Quem que vai fazer os vídeos para poder fazer os cortes? Eu falei, não tem equipe. Sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Até falei para você, me manda alguns cortes para eu poder publicar depois nas redes sociais. Mas também tá legal fazer campanha assim. 2020 foi desse jeito. As pessoas me cobravam, você era uma das pessoas que me cobravam, não sei se você lembra. Mas você não vai sair pra rua? Júnior, eu saí pra rua de que jeito? Cidade destruída, não tem mais nenhuma ponte. Pandemia matando um monte de gente. O orçamento da prefeitura foi lá embaixo, né? Porque reduziram receitas. Eu tenho que governar, não posso fazer campanha. Mas não sei quem tá crescendo, eu vi não sei quem aonde. Eu falei assim, eu vou governar a cidade. Eu não fiz campanha. E fui reeleito com quase 90% dos votos válidos, né? Numa eleição que ficou marcada na história de Botucatu.
e que dificilmente vai ser superado. Eu não falo isso com orgulho, tá? Eu tô pisando na minha vaidade, como eu falei aqui, mas é fato, é matemática. Então é assim, é isso. E a sua relação com o prefeito Fábio Leite? É ótima. E eu estava te falando que é ótima, não só pelas coisas que o Fábio está fazendo agora e que vai fazer. Falava fora do ar. Falava fora do ar. É ótima pelo seguinte, eu sou um cara que tem que ser muito grato ao Fábio. O Fábio foi o meu, com respeito a todos os meus outros secretários, que todos foram muito bons. Minha mãe falou isso no vídeo que ela gravou. Todos foram muito bons, muito presentes, muito parceiros, muito trabalhadores. Todos abdicaram da sua vida pessoal para poder servir. Mas o Fábio se destacava entre todos os secretários. O Fábio era um cara que cuidava para mim do orçamento do município e me deu tranquilidade para poder estar nas ruas e pensar nas obras, pensar no desenvolvimento da cidade, pensar no projeto da barragem, pensar no projeto da revitalização do hospital do bairro, pensar no projeto das escolas de tempo integral que eu construí, que foram 14, né? Pensar nas unidades básicas de saúde que a gente entregou, que foram também inúmeras, pensar no programa de pavimentação de Rubião Júnior, pensar no programa que levou a cidade de Botucatu a ser uma das cidades mais seguras do Brasil por 3 anos consecutivos, né? Que era a muralha virtual, pensar em todos os projetos e programas, pensar no parque linear do Rio Lava Pés, pensar nas obras de drenagem da rodoviária e do Lava Pés também, e que o Fábio agora também está concluindo, né? Inclusive obras adicionais que ele está implantando, que vão melhorar ainda a resiliência ali daquela região que tanto fez a gente sofrer, né? Quantas vezes a gente não via dezenas de carros indo para a calha do rio por causa das enchentes ali. Morreram 5 pessoas nas enchentes de fevereiro de 2020, então a gente está conseguindo resolver esses problemas. O Fábio foi o que me deu essa segurança. Então eu sou muito grato ao Fábio por tudo que ele fez para mim e pela cidade ao longo dos 8 anos. Muito competente, muito técnico, conhecedor do orçamento do município como ninguém. Acho que a gente nunca mais vai ter alguém que conheça tanto do orçamento do município como o prefeito Fábio Leite. Eu sou grato a ele por esses 8 anos. Eu tive a oportunidade de falar isso para ele pessoalmente. E nada vai destruir esse relacionamento. Nada. Não existe a possibilidade. Eu posso até não concordar com tudo, né? Mas não vai ser isso que vai fazer me levantar contra o Fábio de jeito nenhum. Eu vou trabalhar muito para que o Fábio tenha um excelente governo. Vou trabalhar muito para que ele tenha muito sucesso, para que seja um dos grandes prefeitos da história de Botucatu e que se realize, trabalhar muito para que ele se realize como prefeito de Botucatu, pelos 8 anos que ele teve comigo e pela lealdade que ele sempre teve comigo, ponto. Não é isso. Tem muita gente que quer colocar casca de banana no caminho, quer colocar pimenta nessa história, não tem. Eu sou muito grato ao Fábio por esses 8 anos que ele teve comigo na prefeitura de Botucatu e eu devo lealdade ao Fábio pro resto da minha vida. Pronto, acabou. Muito bem. E acabou o radar também, infelizmente. Pontualmente 1h da tarde. Prefeito, ex-prefeito Mário Pardini, muito obrigado pela sua presença aqui no radar, por aceitar o nosso convite. A gente sabe da tua agenda. O Pardini, a hora que recebeu o convite, já aceitou na hora. Obrigado mais uma vez aqui pela presença. Júnior, eu que te agradeço. Agradeço ao Louro Panhose, né, pela oportunidade também, pela coragem de trazer mais esse veículo de comunicação para a cidade de Botucatu, e a diversidade de imprensa é muito importante. Coragem de trazer uns loucos para cá também, né? Trazer uns malucos para cá também, mas que são muito competentes, que fazem jornalismo de verdade e que buscam na origem dos fatos a verdade, e isso é importante para o jornalismo, porque em período eleitoral, especialmente, gravem o que eu estou falando, em período eleitoral, especialmente, alguns veículos, eles se prestam a fazer campanha política. E não pode, a gente sabe que não pode, inclusive é ilegal. Ou se prestam a promover candidato A ou candidato B. Vocês nunca fizeram isso, eu tô muito feliz de estar aqui, agradeço muito a oportunidade. Radar Prever FM, você por dentro de tudo. Radar.